Meus irmãos, meu nome é Poliana Laís e nós vamos falar sobre conversão. Afinal, o que significa a palavra conversão? A palavra conversão, meus irmãos, significa mudar a natureza, mudar o sentido, significa transformar. Vou dar um exemplo para os irmãos bem claro aqui, ó. Converter. Quem dirige vai saber isso daí, tá bom? Se eu tô indo aqui pela direita, estou indo e eu quero converter o meu caminho, agora eu vou voltar pela esquerda. Isso é converter, mudar o sentido, mudar a direção, tá bom? Quem é que pode converter? Somente o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que ali, no capítulo 2 de João, Jesus vai fazer o seu primeiro milagre. E é nas bodas de um casamento em Caná da Galileia. E ele transforma a água em vinho. Ele converte água em vinho. Não tem como, meus irmãos, falar de conversão sem mencionar o livro de Atos. Livro de Atos, capítulo de número 3, versículo 19. Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer assim, diante daqueles que estavam maravilhados com um grande sinal que tinham acabado de ver. Um paralítico andando. Ele vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vejam bem, meus irmãos, arrependei-vos. No último vídeo a gente falou sobre arrependimento. Arrependimento é o primeiro passo. Arrependa-se, converta-se. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, ou perdoados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O tempo de novidade na sua vida só pode chegar até você se você se arrepender e se converter. Eu me arrependi, senti o peso da minha culpa, deixei de fazer aquilo que me trazia culpa, que me trazia a falta, e agora eu vou me converter. O que é isso? Deixo de praticar, e isso causa mudança. E eu não estou falando, meus irmãos, de uma mudança aparente, eu estou falando de uma transformação que vem de dentro para fora. Quem pode fazer isso é só o Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra vai dizer, Jesus Cristo vai dizer: eis que estou à porta e bato. A porta do quê? A porta do seu coração. Eis que ele está à porta do teu coração batendo. Se você ouvir hoje a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, mas abra a porta do coração, deixa Jesus entrar. Deixa ele fazer essa transformação que nem você, nem o mundo, ninguém esperava. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o único que tem poder para pegar aqueles que não são e fazer ser alguma coisa nessa vida. Por isso que a gente vai ver grandes testemunhos tremendos aí de conversões, até mesmo daqueles que estavam mortos, né? E puderam ressuscitar pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. A gente tem vários exemplos aí nas Sagradas Escrituras, né? E fora dela também. Jesus, ele é tremendo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, continua a operar de um jeito poderoso e extraordinário. Basta que nós tenhamos, a aptidão, o desejo de conhecer, de se entregar verdadeiramente a Ele, para Ele estar agindo na nossa vida. Mas vamos falar sobre a conversão, uma conversão muito famosa, a conversão de Saulo. E eu quero falar com os irmãos do próprio Saulo, que é Paulo. Saulo ou Paulo é o mesmo nome, meus irmãos, só vai mudar a língua na qual ele é pronunciada, mas Saulo e Paulo é o mesmo nome, é a mesma pessoa, tá bom? Mas nós vamos falar aqui de Saulo, da sua conversão. Nós vamos falar dele mesmo testemunhando e testificando de quem ele foi. Atos, capítulo de número 22. No seu versículo de número 3 em diante, Paulo vai dizer assim: Paulo: quanto a mim, sou varão judeu nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho. Qual é o caminho? Jesus Cristo. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados.
Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Irmãos, a gente está mencionando aqui no capítulo 22, algo que aconteceu no capítulo de número 9 do livro de Atos. Aqui no capítulo de número 9, o título do texto fala, da conversão de Saulo a caminho de Damasco. E ele começa dizendo assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os irmãos vejam bem que o próprio Paulo, ou Saulo, já disse para os irmãos, os dois nomes significam a mesma coisa e a mesma pessoa, tá bom? Ele mesmo testifica dizendo assim: olha, contra a mais severa seita eu vivi fariseu. A gente falou no último vídeo sobre os fariseus. Ou seja, pense em alguém religioso, Paulo. Pense em alguém que conhecia Bíblia, Paulo. Pense em alguém que respeitava a tradição, religiosidade, Paulo. E ele respeitava tanto, que quando ele ouviu falar acerca do caminho, acerca de um tal Jesus Nazareno, que se diz ser filho de Deus, ele falou assim: mas quem é esse que blasfema contra Deus? Pode um homem, carne e osso, ser filho de Deus? Então ele, cheio de ódio, querendo ser zeloso pelas coisas de Deus, começou a perseguir a igreja de Cristo. Durante essa perseguição, um dia, no caminho de Damasco, Saulo teve um encontro inesperado que mudou a vida dele para sempre. Quando ele tem esse encontro com Jesus, Saulo agora vai ser convertido. E é interessante, existem uns versículos que eu vou ler aqui com os irmãos, que são falas do próprio Senhor Jesus para Paulo. Olha que interessante. Atos, capítulo de número 26, versículo 16, diz assim, Jesus falando para Paulo: Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Notem, irmãos, prestem bem atenção nesse versículo de número 18 do capítulo 26 de Atos. Para lhes abrires os olhos e das trevas converter a luz, e do poder de Satanás os converter a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. O que é remissão? Perdão dos seus pecados. Arrependeu, converteu, recebeu perdão. E sorte entre os santificados pela fé em mim. Olha que coisa linda, meus irmãos. A gente vai ver a palavra testificando de Paulo, dizendo assim que agora o perseguidor passa a ser perseguido. Aquele que antes tinha ódio, raiva, adentrava dentro dos lares, das casas, todo mundo que confessava Jesus Cristo, Paulo mandava prender, mandava castigar, mandava chicotear, até que blasfemasse. O que é blasfemar? Até que falassem mal contra Deus, deixassem de crer. Até a esse ponto Paulo chegou. Mas depois do encontro que ele teve com Jesus Cristo, aquele homem que era
puro ódio, puro amargor, pura raiva. Agora ele é perseguido por amor do nome do Senhor Jesus. Este é o mesmo Paulo que nós vamos ver com tanta convicção defender o reino de Deus, com tanta convicção pregar o evangelho, ao ponto de estar preso em cadeias dentro de uma prisão, chicoteado, ainda sangrando, e começar a louvar a Deus e exaltar aquele que vive e reina eternamente, a tal ponto que Deus manifesta a sua presença e as cadeias caem, as portas das prisões se abrem. Este é aquele mesmo Paulo que, quando está preso, ele diz assim: eu todavia estou preso, mas a palavra de Deus não está presa, não pode ser contida. Ele pregou em tempo, em fora de tempo. Este é aquele Paulo que vai dizer que, olha, ainda que eu morra, importa que o evangelho de Deus seja anunciado. Se eu morrer, se eu viver, tudo é para Cristo, é por Ele, é para Ele. Morrer para mim é ganho, eu já estou em Cristo Jesus, mas ainda me importa o quê? Padecer por amor dos meus irmãos, porque ainda tem irmãos que não foram alcançados pelo reino de Deus, ainda tem irmãos que ainda não receberam essa palavra de Cristo Jesus, ainda tem irmãos que não conhecem esse Jesus Cristo que dá vida e vida em abundância, esse Jesus Cristo que liberta, que cura, que sara, que transforma verdadeiramente. Tem irmãos que ainda não conheceram esse Jesus Cristo que é poderoso para libertar das drogas, do vício do álcool, do cigarro. Tem irmãos que ainda não conheceram esse Jesus Cristo que cura toda enfermidade física, mas principalmente aquela da alma. Sabe aquele coração dorido que ninguém sabe, ninguém ouve? Esse Jesus Cristo, ele tem poder para poder sarar esse coração dorido. Esse Jesus Cristo, ele tem poder para transformar aquela pessoa que tem um coração de pedra. Talvez é um pai que viveu insensível a um filho a vida inteira, mas quando ele conhece Jesus Cristo, o coração dele ganha sensibilidade a tal ponto dele se arrepender, se converter, se transformar em uma nova pessoa. Só Jesus Cristo tem o poder para pegar o barro, o mesmo vaso, e fazer dele uma coisa nova. É o mesmo vaso, é o mesmo barro. Por isso muitas pessoas vão olhar e vão dizer assim: mas esse daí não é aquele fulano? Eu vou deixar para os irmãos aqui também, eu estou esperando aumentar o número de irmãos aí conosco, vou colocar um vídeo também contando o meu testemunho. Eu não nasci, irmãos, em berço evangélico. Eu também precisei passar por esse processo de ter um encontro com Cristo, de poder me converter. Muitos olham e vão dizer assim: nossa, mas é aquela Poliana, é aquela Poliana lá que Deus pegou e transformou, ele converteu. Os irmãos olham para mim e veem, é o mesmo rosto, é a mesma face, é a mesma Poliana, só que de dentro Deus fez surgir algo novo, que hoje, irmãos, é inquestionável. Por quê? Porque não foi fruto do homem, não fui eu quem fiz eu mesmo ser uma pessoa nova, mas isso é obra das mãos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é necessário conversão para poder experimentar o que Deus tem preparado para nós, coisas inacreditáveis e esplendorosas que os irmãos só vão experimentar a partir do momento que se entregarem verdadeiramente ao Senhor, que se converterem verdadeiramente ao Senhor, e só assim alcançar salvação. Então, o próximo vídeo nós vamos falar sobre salvação. Tá bom, irmãos? Não foi em vão que eu fiz esses vídeos com os irmãos sobre arrependimento, conversão e agora salvação. Os irmãos notem que, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, o caminho está sendo exposto para os irmãos aí durante todo esse tempo que eu estou colocando esses vídeos, irmãos. Se vocês estão ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, não espere mais, não há tempo mais a se esperar. Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Então entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Se arrependa dos teus pecados, se converta ao Senhor Jesus e alcance a salvação que ele te deu de graça. Olha, irmãos, ele te deu de graça, mas foi pago um alto preço na cruz do Calvário, foi o sangue de um justo. E nisto, irmãos, ele declama o amor dele para conosco, porque ainda que nós fôssemos pecadores, ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário por amor a você. Deixa essa salvação te alcançar. Ela veio para todos. Então deixa Jesus te alcançar.
Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Próximo vídeo, então, a gente vai estar falando sobre salvação. Amém?